videocast Amazônia e Novas Economias está no ar. Eu sou a jornalista Nélia Rufeio e hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios Renata Piazon, diretora-geral do Instituto Arapiaú. Certa pronúncia, né? Certa, né? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Arapiaú é Tupi-Guarani. O que significa? Tupi-Guarani significa um novo espaço e tempo em que esses problemas todos complexos estão resolvidos. Traduz bem o trabalho que vocês fazem. Exatamente. Conta pra gente um pouco qual é o objetivo desse instituto e o que a gente tem de projetos positivos já enquanto avanços. O Arapiaú é uma filantropia brasileira que vem atuando nos últimos 16 anos por uma agenda de desenvolvimento de baixo carbono do país, um desenvolvimento justo, inclusivo. E a gente é uma filantropia que atua na agenda climática, especialmente Amazônia e Mata Atlântica. A gente nasceu no sul da Bahia, então está lá localmente em 6 municípios do sul da Bahia. E na Amazônia a gente vem atuando no campo da articulação, no campo das políticas públicas, mas também incubando redes e iniciativas. E uma das redes e projetos aqui no território é o Conexão Povos da Floresta, que tem liderança da COIAB, CONAC, CNS, então lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e que busca levar conectividade para 5 mil comunidades, 1 milhão de pessoas, para que por meio dessa conectividade haja ensino à distância, telemedicina, proteção territorial, empreendedorismo. Então é um fomento todo relacionado à chegada, né, dessa conectividade a essas regiões remotas da Amazônia. Então eu acho que esse é um exemplo aí de um projeto bem sucedido que a gente vem incubando no Arapiaú nos últimos anos. Ai, que bacana. Agora a gente estava falando do nosso tema, na verdade você acabou de participar de um painel sobre bioeconomia. A gente fala muito de medicamento, de cosméticos, remédios junto aí com medicamentos que tem uma diferença. O que a gente pode ter dentro desse conceito? O que é um produto ligado à bioeconomia? Bioeconomia é um dos conceitos mais contestados da história. Na verdade, é uma prateleira nova para uma agenda antiga, né? É uma economia baseada em produtos da floresta, uma economia florestal, que a gente vem chamando agora de bioeconomia, né? Então, acho que a palavra é a pauta do momento. Uma das redes que a gente incuba no Arapiaú é uma concertação pela Amazônia, e que criou um framework da bioeconomia, tentando justamente colocar um conceito, né, o desenho de um conceito em torno das muitas Amazônias e muitas bioeconomias. Então, a gente divide, para facilitar, o conceito de bioeconomia em sociobioeconomia, que é a bioeconomia que gera valor a partir de produtos da floresta em pé, gera valor para a comunidade, então como cacau, açaí, cupuaçu, exato. A bioeconomia da restauração, então a bioeconomia a partir da restauração florestal, né? E aí tá dentro da bioeconomia um projeto de restauração? Exatamente, um projeto de sistema agroflorestal. Sistema agroflorestal, integração lavoura, pecuária, floresta, restauração florestal mesmo com nativas. Então isso também está dentro da bioeconomia. E aí um outro conceito que também é criado dentro da bioeconomia é a agrobioeconomia, que são produtos da bioeconomia que podem ser colocados em áreas já desmatadas na Amazônia, por exemplo, que tenham relação com agronegócio, commodities. Então, é todo um conceito em torno da economia da floresta, né? E existem realmente muitas bioeconomias, não é um conceito único. É importante as pessoas entenderem isso, porque fica mais fácil até você direcionar um projeto de financiamento. Você vê que tem bancos públicos aqui da região que eles abriram agora, em função da COP30, abriram um financiamento específico para a bioeconomia. E se o microempreendedor não conseguir entender o que ele faz, como ele vai conseguir um incentivo, né? A gente vem há 15 anos trabalhando, por exemplo, em torno da cadeia do cacau, que é um exemplo de bioeconomia, né? E os principais gargalos para a bioeconomia na cadeia do cacau são acesso a crédito, acesso a mercado e assistência técnica, né? Então, o acesso a crédito, os financiamentos existem, passaram a existir, mas esse pequeno produtor precisa ter o acesso a crédito garantido, né? Isso passa por regularização fundiária, documentação. Então, são muitas as instâncias para garantir esse acesso a crédito. Mas sem dúvida, né? O BNDES tem criado fundos relacionados à bioeconomia, multilaterais, a própria filantropia atuando numa agenda de blended finance, né, que a gente chama que é
a filantropia entrando num capital concessional para que o investimento privado também possa entrar com menor risco, né? A filantropia atuando nesse papel de de-risking do capital privado. Então, existem vários modelos e formas de financiamento, né? Essa agenda de financiamento climático que está crescendo cada vez mais em torno da agenda de bioeconomia. Para que tudo isso dê certo, é preciso você pensar num novo modelo de negócio. Isso tudo que você falou são novos modelos. Novos modelos, né? Para que a gente combata desmatamento na Amazônia, a gente precisa ter uma alternativa à ilegalidade, né? À criminalidade, à informalidade. Então, a gente precisa garantir que a gente tenha o desenho de novos modelos de negócio que mantenham a floresta em pé e gerem renda para quem vive na floresta, né? Tem 30 milhões de pessoas que vivem na floresta e que querem desenvolvimento, prosperidade, bem-estar, qualidade de vida. Exato. A floresta, obviamente, querem a floresta em pé, mas querem, antes de tudo, uma qualidade de vida, assim como todos os brasileiros querem, né? Então, enquanto a gente não conseguir gerar esses novos modelos de negócio que sejam escaláveis, a gente não vai conseguir resolver o problema da Amazônia, né? E como é que o Instituto, Renata, trabalha para conseguir conciliar isso tudo e manter esse homem ali na região, o Amazônida na Amazônia, Exato. que agora está no momento de escuta, mas durante muito tempo não teve. A gente sabe que tem um passivo imenso de empresas que vieram para a região. Quem vive aqui sabe disso e muitas comunidades se ressentem disso. Então é importante construir esse novo olhar. Como é que o Instituto vê isso e trabalha com isso? A filantropia, né, que é a área que a gente atua, deveria ser o capital maior de risco possível, né? Porque é o capital da doação, em que você pode inovar, capital flexível, mais rápido. Então, é um capital de risco, tomador de risco. E na agenda de bioeconomia, a gente vem atuando, fomentando o empreendedorismo. Então, saindo de uma agenda climática, aterrissando no território por meio do apoio a diversas organizações que têm atuado na região amazônica. Então, a gente tem o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, a Fundação CERT, SEBRAE, o IDESAN, a MAS. Então, diversas aceleradoras que vêm tanto cuidando daquele empreendedor ali, né? Originando novos produtos, inovação a partir do território, quanto escalando e acelerando novos negócios que já estão aí. É um ecossistema que está crescendo muito, a gente vê crescendo, mas sem dúvida, assim, há uma ansiedade pela escala, né? Então, acho que a gente está justamente nesse momento agora. Acho que há uma ansiedade pela escala, há uma ansiedade em função da COP30 pela uma internacionalização, uma conquista do mercado internacional. Então, qual é o papel de um processo de capacitação, qual a importância dessa capacitação para esses empreendedores que estão nessa área? Só um ponto sobre COP30, assim, acho que é super importante dizer que o mundo não vai acabar após COP30, né? Então, é muito importante que a gente construa um legado para a Amazônia que possa ser sustentado pós-COP30. Né? E que não vai resolver tudo, né? Não vai resolver tudo. E a gente, como filantropia, faz parte de um grupo de filantropia internacional que vem olhando para o Brasil, óbvio, querendo crescer investimentos, um apoio à COP, mas a gente vem reforçando como filantropia brasileira que é preciso apoiar uma estratégia Brasil, de desenvolvimento do Brasil, para que não haja um fluxo enorme de recursos e aí acabou a COP, acabou o financiamento, né? Então, existe esse cuidado muito que importante. É uma preocupação, faz todo sentido, né? Uma preocupação real, né? Então, eu acho que levar esses bons exemplos para uma conferência do clima que tem esse protagonismo internacional é fundamental. A gente precisa chegar na COP com bons exemplos, né? Na agenda de restauração, a gente já tem alguns exemplos do setor privado. A ReGreen, Mombach, Biomas, Belterra. Então, a gente já vê, né, um ecossistema de empresas com maior escala dentro de uma agenda de bioeconomia. Então, é fundamental que isso esteja também relacionado com uma agenda de governo, né? Como o governo chega com bons exemplos dentro de uma agenda de bioeconomia para mostrar, né? Não só dizer, mas também mostrar. Por que a sustentabilidade... É difícil você conseguir a sustentabilidade como um valor agregado? Eu acho que a gente está numa crise de narrativas. Assim, a gente está numa crise de comunicação muito forte. A gente precisa começar a falar de clima sem falar de clima. A gente precisa falar de desenvolvimento, de prosperidade. A gente precisa fazer com que essa pauta seja uma pauta
menos polarizada e seja uma pauta de todos, porque a verdade é que estamos todos aqui lutando pela sobrevivência nossa, da espécie humana no planeta Terra, né? Enquanto isso continuar sendo uma pauta de esquerda, a gente não vai avançar, né? Então é preciso falar de clima com a direita, com o Congresso Nacional, pautar isso de diferentes formas. Com o agronegócio. Com o agronegócio, sem dúvida, né? A gente Pecuária. é um dos maiores produtores de alimento do mundo, a pecuária tem que fazer parte da solução, né? Então, assim como minerais estratégicos vão fazer parte da solução de uma transição energética, né? Do Brasil e do mundo. Então, é fundamental que a gente passe a falar sobre essa agenda de outra forma. Eu acho que enquanto a gente sussurrar para um nicho muito específico, a gente não vai avançar, a gente vai ficar falando com a nossa bolha, né? Dentro dessa perspectiva que você falou, existe a questão da matéria-prima. Ontem o Oscar Metsavá teve aqui, da Oscar, criador da Oscar, e ele falou o quanto que a gente, às vezes, se preocupa com o produto e você tem que pensar em toda uma cadeia produtiva, desde a produção da matéria-prima até o final, quando vai chegar ali no consumidor. Aquela embalagem, né, comunica, aquela embalagem é importante ter uma identidade da marca naquela embalagem, mas começa ali na matéria-prima, de onde vem aquela matéria-prima, quem é o meu fornecedor, ou seja, é todo um processo. Já existe, você acredita que já existe essa ideia de você trabalhar com economia verde, pensando em toda essa cadeia? Sem dúvida, cada vez mais forte isso, né? Com o setor privado cada vez mais liderando essa agenda, né? Essa é uma agenda que não é só do setor privado, mas também, né? Uma agenda de governo, sociedade civil e setor privado, isso tem que caminhar junto. Mas eu tenho visto, sim, cada vez mais um olhar para toda a cadeia. Isso faz parte do que, na agenda de mensuração de carbono, a gente chama do escopo 3, né? Então, aonde que você avalia o impacto maior da sua cadeia ao longo, né, desde o fornecedor indireto até o fornecedor direto. Sem esse exercício, a gente não vai transformar, né? A gente não vai transformar a cadeia de valor. Então, na indústria da moda, é muito importante que haja, né, essa análise. Eu acho que a Osklen, assim como outros, né, fazem isso super bem. No âmbito da economia circular, né? Desde do produtor do algodão até quem faz manufatura, costura, né, e o produto final. Então, tenho visto, sim, cada vez mais o setor privado preocupado com a totalidade da sua cadeia, né? Inclusive no reporte da agenda ESG, né? ESG. E como é que essas comunidades tradicionais, especialmente dentro do trabalho do Instituto, da ONG, na verdade, como é que elas são inseridas? Porque essas comunidades, elas têm um saber tradicional, elas têm toda uma cultura que pode ser repassada, precisa ser valorizada. Como é que vocês trabalham? Dá um exemplo de que vocês aprenderam muito ouvindo essas comunidades. As pessoas no centro da discussão, né? A gente é um instituto que vem trabalhando muito com a agenda de bioeconomia, por exemplo. E o ano passado, quando a gente fez uma reunião com indígenas, quilombolas e ribeirinhos, entendendo qual a principal demanda dentro da agenda climática, a resposta que veio foi conectividade. A gente nunca tinha apoiado projetos de conectividade, mal entendido a relação entre conexão e bioeconomia. Mas essa foi a resposta principal, para que a gente permaneça no território, proteja o território e para que a gente desenvolva um empreendedorismo digital, que é bioeconomia, né? A partir dos produtos ali da floresta, a gente precisa de conexão. Então, acho que é um cuidado da filantropia, quando do apoio, do desenho, da incubação de projetos, da escuta a partir do território, né? Isso a gente vem tentando fazer, é colocar as pessoas no centro da discussão e das decisões de apoio, né? Então, tentar fazer cada vez mais, de forma mais articulada, essa relação mesmo com o território e que o território possa pautar as escolhas da filantropia, né? Acho que esse é o desafio. Quando você fala de conectividade, está incluído aí até vendas pela internet? Não. Exatamente, também. E aí eles são preparados para usar essa Tem tecnologia. um letramento digital, Sim. Exatamente. Não é só chegar, né? Não é, na verdade, o objetivo da rede não é a conexão por si só, é a formação da rede para que haja um letramento digital e toda uma capacitação em empreendedorismo, cultura, né? O fortalecimento da cultura dessas comunidades, para gerar renda a partir de produtos da floresta, né?
Então, esse é um dos Bacana. objetivos. E, assim, para a gente encerrar, o que você deixa como mensagem para um pequeno empreendedor da área da bioeconomia? Olha, eu quero começar, eu tenho um açaí aqui na região amazônica, é pequena a minha produção, mas eu posso realmente aproveitar esse material. Como eu faço para agregar valor àquele meu produto? Eu acho que um grande aprendizado que a gente vem percebendo, né, como filantropia, é que não basta a gente apoiar que o empreendedor acesse crédito, que o empreendedor tenha assistência técnica, a gente precisa garantir o off-taker, a gente precisa garantir que tem alguém que compre aquele produto. Então, eu acho que pensar no off-taker, no início do desenho do projeto, por mais que seja óbvio, normalmente isso não é feito, mas isso é fundamental, porque senão é criada toda uma cadeia, estrutura, né, fomento, inovação, e ele vai vender para quem? Ou pode ser, ou ninguém, exato. Ou ninguém. Então, acho que essa reflexão, por mais que óbvia, ela é muito importante. E eu acho que não fazer nada sozinho, né? A gente sempre vem falando na filantropia, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que essa agenda, ela é muito complexa. Ela demanda colaboração entre setores e tem muita gente aqui tentando há muito tempo fazer, né? Então, eu acho que se conectar ao ecossistema de inovação que já está instaurado na Amazônia também é fundamental. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Arapiaú... arapiaú.org.br, e a gente está também como Instituto Arapiaú no Instagram. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a Renata Piazon, diretora-geral do Instituto Arapiaú. Obrigada. Nélia. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.